Salve, salve, saladeiros! Professor Tiago aqui trazendo uma aulinha para você sobre os princípios do equilíbrio químico e, na verdade, as origens do equilíbrio químico. E ainda mais, a gente vai falar sobre o que o Napoleão Bonaparte tem a ver com o equilíbrio químico e você vai ver que tem muita coisa a ver e ele foi um cara muito responsável pelos primeiros estudos do equilíbrio químico. Mas antes de começar qualquer coisa, você não pode se esquecer de deixar o seu like aqui nesse vídeo para o YouTube entender que ele é relevante para você e também se inscrever no nosso canal para acompanhar diariamente e semanalmente o conteúdo que a gente vai soltando por aqui. Se você já é um saladeiro, então seja bem-vindo novamente. A gente está retornando com o canal, então é muito importante seu apoio e a sua perseverança junto comigo aqui nesse momento especial das nossas vidas. Mas bora lá, já estou enrolando demais, né? Vamos falar sobre o equilíbrio químico e com certeza você deve estar curioso sobre o que o Napoleão Bonaparte tem a ver com equilíbrio químico. Napoleão, você sabe, né? Foi aquele francês baixinho, irritado, mas um cara que foi muito responsável por problemas em guerras e tudo mais, e um grande conquistador de territórios. E aí é que está a grande questão sobre o Napoleão Bonaparte na química. Por conta dele ser um grande conquistador, ele era muito explorador e ele queria entender as outras civilizações, claro, com seus intuitos políticos, com as suas segundas intenções, mas ele investia muito em exploração. Isso que o que foi um pontapé importante para a galera da comunidade científica. Porque lá em 1786, por volta de 1798, perdão, daqui ó, 1798, no finalzinho ali do século XVIII, o Napoleão Bonaparte ele organizou uma expedição científica até o Egito. Olha só. O cara tinha suas intenções ali, mas foi uma expedição importantíssima para a comunidade científica e principalmente para o alvorecer da química no século XVIII. Que a gente tem ali o Lavoisier, a gente tem uma galera ali tirando um pouco a química daquela interpretação alquimista da Idade Média, tirando um pouco aquela cara de tentar misturar coisas sem muitos princípios, e um período de muita análise, de muita interpretação do que estava acontecendo e observação dos fenômenos, e não só desenvolvê-los para obter lucro, ou sei lá, o elixir da vida, ou a pedra filosofal e coisas parecidas. Mas um período onde eles, de fato, muitos desses caras que a gente estuda, a partir do Lavoisier, queriam entender o que estava acontecendo. E um desses caras, um desses camaradas, desses cientistas, desses curiosos, foi junto com Napoleão Bonaparte. Uma comunidade científica muito grande foi nessa expedição ao Egito. Foi uma expedição que teve um alto financiamento, e isso é importante porque, querendo ou não, a gente sabe que, historicamente falando, guerras movimentam muito a ciência também. E é por isso que é importante a gente ter uma análise do contexto histórico das teorias científicas que a gente aprende na escola. Porque nada vem solto, nada vem de repente, ninguém simplesmente tem uma grande ideia, uma maçã cai na cabeça e tudo mais. Tem muito contexto por trás. E um cara chamado Claude Berthollet foi convidado pelo baixinho irritado do Bonaparte, que eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, porque a gente basicamente tem a mesma altura. Mas o grande convidado do Bonaparte aqui foi o Claude-Louis Berthollet, que também era francês. Provavelmente eles devem ter se conhecido em alguma cafeteria comendo um croissantzinho. Mas, independente disso, a grande questão aqui é que ele foi convidado pelo Bonaparte pessoalmente para ir até o Egito nas suas expedições científicas. E o Berthollet era um cara que trabalhava muito com reações inorgânicas, verificou uma coisa extremamente interessante, que para ele foi um grande acontecimento ali nos lagos de água salgada do Egito. Bom, todo mundo sabe, nós sabemos, e ele também sabia nessa época, que a grande presença salina nesses lagos era do cloreto de sódio. Mas o Berthollet verificou que nas margens desses lagos havia uma alta concentração de carbonato de sódio. Bom, ok, é mais um sal, carbonato, sódio. Tudo bem, não tem problema nenhum isso estar presente nos lagos. Bom, para a gente hoje, mas para o Berthollet, carbonato de sódio já era uma substância muito conhecida, só que era um produto de uma reação que ele desenvolvia em laboratório para obtenção de carbonato de cálcio, né, e cloreto de sódio. Bom, sendo então o carbonato de sódio
um reagente, né? Eu falei produto, mas é na verdade um reagente, perdão. Sendo então o carbonato de sódio um reagente, como que ele poderia ter aparecido ali nessas altas concentrações nas águas salgadas das lagunas do Egito? Essa foi a grande questão do Berthollet. Vamos colocar aqui a equação que o Berthollet estava acostumado a enxergar. E aí a equação que o Berthollet utilizava para a obtenção de carbonato de cálcio era a seguinte, ó. Ele pegava o carbonato de sódio, o Na2CO3, e reagia com o cloreto de cálcio, CaCl2. Nessa reação, ele obtinha carbonato de cálcio, CaCO3, que era o produto que ele estava buscando, e um segundo produto aqui, também não faz mal dele ser formado, né? Não era o objetivo dele, mas ele era formado. O cloreto de sódio. Aqui já coloquei o balanceamento. Bom, se ele encontrou carbonato de sódio ali naqueles lagos de água salgada do Egito, significa que esse sal está sendo formado ali de alguma maneira. Porque não eram as regiões mais comuns onde o Berthollet encontrava carbonato de sódio para ser utilizado como o seu reagente, na sua reação, no seu cotidiano. Bom, aí que ele pensou que talvez essa reação que a gente está vendo aqui pode ser que ela aconteça de maneira inversa. E aí, por que ela aconteceria de maneira inversa? O Berthollet foi atrás de respostas para essa pergunta. E uma coisa que ele observou era que essas lagunas estavam evaporando. Além dele ter observado essa composição, ele observou também que o volume de água dessas lagunas, fazendo medições nas margens, nas rochas das margens e tudo mais, ele observou que o volume de água estava diminuindo. Bom, uma laguna, uma lagoa, como você queira chamar, é uma grande solução aquosa, né? A gente tem água e uma variedade imensa de sais minerais ali dissolvidos na água, né? Que estão dissociados na água. E nessa grande presença de sais minerais, a gente sabe que um daqueles que está em maior concentração é o cloreto de sódio. Em qualquer lagoa que você vai, tem alta concentração de cloreto de sódio, por isso a água dela é salgada. E aí o que acontece? Já que é uma solução aquosa de cloreto de sódio, e essa solução está perdendo o solvente, o que acontece com os sais que estavam ali dissociados, que estavam ali dissolvidos nessa solução? Eles têm a sua concentração aumentada. Olha que interessante. Em uma solução, nós temos o soluto mais o quê? O solvente. O soluto disperso no solvente. A partir do momento em que o solvente ele começa a evaporar, nesse caso aqui a água, a gente tem uma quantidade menor dele em relação à quantidade do soluto. Portanto, a relação aí de massa de soluto para massa de solvente começa a aumentar, porque agora a massa do solvente vai se tornando cada vez menor com essa evaporação. Isso significa que a concentração, concentração a gente usa o colchete, né? Concentração do NaCl estava aumentando, assim como a concentração dos outros sais ali presentes, né? Mas principalmente nessa observação dele do NaCl. E aí, o que ele pensou foi o seguinte, olha só que coisa interessante que o Berthollet pensou, ó, que a gente traz para a ciência de hoje e que a gente traz para as nossas análises de equilíbrio químico até hoje. Ó. Se produtos de uma reação estiverem em concentrações elevadas, a reação pode acontecer no sentido inverso. Então, essa foi a evidência que o Berthollet trouxe para essa reação estar acontecendo também para o lado de lá. É por isso que para esse tipo de equação, a gente usa uma semiceta para o lado direito e uma semiceta para o lado esquerdo. Bom, o Berthollet ele não desenvolveu muito a fundo esse estudo a ponto de chegar nas principais razões do que é um equilíbrio químico e nas definições de equilíbrio. Mas ele foi um dos primeiros camaradas a perceber isso acontecendo de verdade.
e a trazer teorias que são importantes até hoje, mesmo depois dos princípios de Le Chatelier. Então, olha que interessante. A gente aprende, né, equilíbrio primeiro por Le Chatelier. E depois, quando a gente aprende as razões que podem deslocar o equilíbrio ou as mudanças que o sistema pode sofrer que causam deslocamento no equilíbrio, aí sim que a gente aprende sobre essa questão da concentração. Só que se não fosse essa observação de que a concentração dos produtos, ao ser aumentada, possibilita a reação inversa, o estudo de equilíbrio não teria tido seu pontapé inicial. Então, isso que é o mais interessante. Nem sempre a forma linear como a gente aprende os temas no colégio é como de fato aconteceu na ciência. Então, a gente vê aqui, né, um exemplo, um experimento sendo o pontapé inicial daquilo que depois viria a ser um grande estudo analítico, né? Depois, dois caras noruegueses trouxeram muita contribuição para o equilíbrio. O próprio Le Chatelier trouxe muita contribuição para o estudo de equilíbrio químico, mas tudo começou com o Berthollet. E tudo começou com a possibilidade do Berthollet ir até o Egito graças aos financiamentos aí do Napoleão Bonaparte durante as suas conquistas territoriais. Então, ó, história e ciência andam lado a lado porque todas as teorias que a gente tem até hoje, elas vieram de refutações de teorias anteriores e de manutenções e experimentos desenvolvidos a partir de teorias anteriores. Pô, esses caras, eles têm contextos, eles têm uma vida, eles têm suas motivações. Então, vamos pensar também que se o Berthollet não tivesse esse conhecimento sobre o carbonato de sódio como um reagente nos seus experimentos em laboratório, ele também não teria observado essa diferença na concentração desse sal nas margens das lagunas. Então, tudo tem razões, tudo tem porquês, basta a gente analisar que eu acho que as coisas ficam mais belas ainda. Então, olha só, eu vou abrir aqui a tela para você tirar um print desse mapa mental para quem gosta. E, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar o like no vídeo e um grande abraço. Até a próxima. Fui! Tira o print!